não foi acatado, hoje se transformou na sugestão do meu partido, do PSB, para ser incorporado ao relatório que vai ser apresentado na fala do deputado Danilo Cabral. Para falar contra, ou aliás, a favor, já que falou um contra, que foi o Alexandre Molon, vai falar a favor do deputado Silvio Torres. 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a saúde tem sido a palavra mais falada na discussão dessa PEC que nós estamos aqui analisando. Eu acho nada mais adequado de que tratar também da economia do Brasil como uma questão de saúde. A economia brasileira nunca foi saudável totalmente. Ao contrário, ao longo de toda a sua história, ela teve momentos como esse, momentos que esteve à beira de um estado terminal e acabou buscando soluções que permitiram que o Brasil sobrevivesse. A década de 80, uma hiperinflação descomunal que atingiu especialmente as camadas mais pobres de um modo profundo, levou gente pobre à miséria. Brasil, por falta de uma determinação política, por falta de uma visão consciente da situação que nós nos encontrávamos, o Brasil fez com que essa população sofresse durante muito tempo. O Plano Real não foi um milagre. O Plano Real foi o esgotamento de todas as tentativas curandeiristas, digamos assim, que foram feitas antes para tentar conter a hiperinflação. E aí se adotou o Plano Real, que foi um fortíssimo ajuste fiscal na economia brasileira. Fortíssimo. Todo mundo que viveu aquele tempo sabe como é que o Plano Real se iniciou e o que ele exigiu da população brasileira. E deu resultados, inegavelmente. Ninguém nega que o Plano Real, elaborado por pessoas capacitadas, pessoas corajosas, que também enfrentaram críticas naquela época, todo mundo se lembra, mas foi levado com determinação pelo presidente, que por coincidência também era um presidente que sucedeu a um presidente empichado, que teve no ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, o homem que levou o Plano Real ao sucesso, que lhe deu depois, como se sabe, 2 mandatos consecutivos à presidência da República. E durante algum tempo, mesmo na sucessão do presidente Fernando Henrique, o pano de fundo da economia brasileira, aquilo que sustentava a economia brasileira, ainda eram os fundamentos que levaram o Brasil, do tempo do Plano Real, para uma situação de estabilidade. No começo do governo Lula, foram seguidos os preceitos, que foram os preceitos corretos, para que o Brasil não voltasse à situação anterior de desequilíbrio fiscal, de inflação sem controle, de penalização das classes sociais menos abastecidas, enfim. E foi bom para o Brasil ter vivido esse período. Foi muito bom. Depois de muito tempo, de décadas e décadas de processos que não davam certo, parecia que o país caminhava finalmente para um modelo sustentável de crescimento e de justiça social. Infelizmente, senhor presidente e seus deputados, infelizmente, a tentação de permanência de poder por um tempo ilimitado, mais ainda, a visão equivocada, atrasada, essa sim, a visão de um retrocesso nessa história bem-sucedida do Plano Real e as suas consequências, levou o Brasil novamente a uma enfermidade grave. Não há como negar isso. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Não adianta fazer sobre isso um debate político partidário. São dados concretos. São dados que interferem na vida das pessoas. Dados de realidade.
Então vamos tratar o Brasil dessa forma, vamos enxergar o Brasil dessa forma, para depois buscarmos novamente soluções que nos levem a uma situação melhor. Quando o país poderia ter seguido uma regra que estava dando certo, o país escolheu os caminhos errados. Acreditou que tinha saúde em excesso para poder, então, inclusive, queimar, né, uma parte das suas forças em função de um projeto de poder. E hoje, a economia do Brasil está muito doente. Tão doente quanto estava na década de 80, início da década de 90. E não tenham dúvida, nós caminhamos para uma situação terminal se nós não tomarmos uma atitude tão forte, uma atitude dura, um remédio amargo. Ninguém está propondo aqui, todo mundo sabe que nós não viemos propor um remédio indolor. É lógico que existem sacrifícios. Está escrito no projeto e todo mundo sabe. Hoje ninguém é bobo, ninguém não conhece, todo mundo conhece as regras da economia e sabe quais são as consequências de medidas que estão sendo propostas. É um remédio duro, é um remédio amargo, mas é um remédio adequado para a situação que está o doente brasileiro, a economia brasileira. E é só por isso que nós vamos ter que tomar esse remédio. Esse medicamento veio quando se esgotaram e se mostraram ilusórias, inconsequentes, as tentativas de curar o Brasil com remédios de curandeiros, digamos assim. Acharam que bastava abençoar a situação da economia brasileira e as coisas se corrigiriam. Não se corrigiram, ao contrário, a situação foi piorando a cada dia e nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, a antevéspera de uma situação caótica. O caos que está sendo aqui levantado por alguns membros da oposição, o caos já existe. Não há como piorar essa situação se tomar essas medidas. Ao contrário, a piora virá se não tomarmos nenhuma dessas medidas. Então é hora de coragem, de determinação, é hora de espírito público, de abrirmos mãos de projetos políticos partidários e olharmos para a realidade que o Brasil está vivendo. Quais são os sintomas claríssimos? Desemprego, indústria fechando cada vez mais as portas, serviços, comércios, inflação, tudo sem nenhum controle, fruto de políticas e remédios inadequados para a situação da economia brasileira. E qual é o pior sintoma deste verdadeiro tumor e as suas metástases que estão se espalhando, como vocês sabem? Qual é o principal sintoma? Qual é o centro desse tumor? Qual é o mal maior? É a situação fiscal, é o déficit público brasileiro. E é sobre ele que nós estamos. Essa PEC 241, ela trata do déficit público brasileiro. E os números são inegáveis, não tem parecer de diferente em lugar nenhum. Não adianta a gente querer manipular números, manipular opiniões. Os números são indesmentíveis. E vou ler alguns aqui, senhor presidente e senhores deputados. A diferença entre as receitas totais e despesas totais do governo central em um ano está em 479 bilhões de reais, quase meio trilhão de reais. Isso equivale a quase 8% do PIB brasileiro. Esse déficit está dividido em 170 milhões que se gasta nas despesas primárias, chamadas despesas primárias do governo, custeio, despesas de pessoal e tantas outras, acima da arrecadação.
é o déficit deste ano, 170 bilhões acima da arrecadação. E 309 bilhões que são pagos em juros. São pagos em juros, por conta desse desequilíbrio fiscal, porque tem que ser refinanciada esse déficit o tempo todo. O Brasil está numa situação em que o sujeito endividado no cheque especial, pagando juros altos sobre essa dívida, e que continua gastando mais do que ganha, e que, como vocês sabem, aprofunda cada vez mais no cheque especial. Os 170 bilhões desse desequilíbrio, eles estão virando dívida, ou seja, estão sendo acrescidas as dívidas. E, com isso, nós estamos pagando juros sobre déficit, numa conta que não vai acabar mais. Com a PEC 241, nós tentamos reduzir, acabar com o desequilíbrio, e, entre as receitas e as despesas, tentando fazer com que sobre alguma coisa para que a gente não aumente ainda mais essa conta tão impagável. Uma falsa solução, e nós ouvimos muito sobre elas aqui, seria parar de pagar a dívida de juros, os juros da dívida. Isso levaria, entre outros malefícios, ao congelamento de contas bancárias, como aconteceu no malfadado Plano Collor. No fundo, o que se propõe aqui é a mesma inconsequência e irresponsabilidade, parar de pagar os juros, que aconteceu com o Plano Collor. Nós poderíamos fechar a conta com outras alternativas, que é o jeito de tapar buraco, que é aumentar impostos. A carga de impostos brasileiro já está em 32% do PIB. Já é uma carga entre as maiores do mundo, que não presta, em contrapartida, nenhum benefício à altura dessa carga tributária. E para cobrir o déficit, se nós fôssemos aumentar impostos, essa carga iria para 35%. E a cada ano, a carga teria que crescer mais. Pois se a PEC não for aprovada, a despesa vai continuar subindo, acima da inflação e do crescimento do PIB. O correto é fechar gradualmente, e essa é a proposta que o relator apresenta, o buraco de 170 milhões por meio de controle de despesa. É disso que nós estamos tratando. Controlar as despesas que hoje sobem, como se sabe, há muito tempo, muito acima das receitas. Isso vai aumentar a confiança na estabilidade das contas públicas, reduzindo a taxa de juros. O buraco da dívida vai crescer mais devagar. A economia vai reagir, a arrecadação vai aumentar. Vai se criar um círculo virtuoso de crescimento econômico, aumento de arrecadação, queda de juros e estabilização do crescimento da dívida. Eu acho que é nesse contexto que nós temos que discutir. Nós temos que deixar do lado, porque, como me perdoa o deputado Molon, que eu tenho, por quem eu tenho um grande respeito, não vai ser, e é muito louvável a sua iniciativa de falar em cortar os nossos salários, as nossas mordomias, mas não vai ser isso que vai resolver o problema do país. É lógico que poderá ser o exemplo. Por favor, deixa eu acabar de falar, não pedi a sua opinião, por favor. Na lógica que nós podemos dar o exemplo, e muitos outros, de controlar as despesas públicas. Vamos respeitar o Mas é muito maior o problema do país. É muito mais em cima. Nós temos que fazer o ajuste, como Vossa Excelência produz. Eu estarei de acordo com o ajuste, mas não tem meio ajuste. Ou fazemos o ajuste, deputado Molon e outros deputados, ou não fazemos. Nós não podemos ficar no meio do caminho, porque a situação da economia brasileira, a situação da doença da economia brasileira não nos permite mais acreditar que nós vamos curá-la apenas, mais uma vez, prorrogando as decisões mais importantes. E por isso, senhor presidente, eu queria aqui terminar minha fala. Eu acho que há muita gente que vai colocar dados até talvez mais elucidativos do que o meu, mas eu quero deixar aqui a minha visão a favor do relatório do deputado Darciso Perondi, que eu sei que o fez
com espírito público, que o fez com patriotismo, que o fez procurando defender, como todos nós que temos a posição a favor, defender os interesses da sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio Torres.